Salve, salve! Começando mais um vídeo com mais uma obra nova. E dessa vez é meio que um apocalipse, robôs e poderes tudo junto numa obra só. Mas antes deixa o seu like e inscrição. E também hype o vídeo que me ajuda muito. Então não mais é isso, agora vamos de obra. Tudo começa com várias telas aparecendo no ar, mostrando mensagens em sequência, dizendo que nenhum sistema inteligente acima do nível TK-173 foi detectado. No centro delas, um núcleo de energia desperta, perguntando onde está o Albion. Outros seres respondeu ao seu mestre que todos os enviados humanos já haviam sido ativados, e que o fator de todas as coisas tinha terminado de carregar na Terra. E assim o mestre ficou sério, falando que não importava onde o Albion estivesse, pois ele já havia o superado há muito tempo, e agora nada poderia pará-lo. Sendo assim, mais mensagens apareceram, confirmando o login autorizado, e projetando a imagem de uma inteligência artificial, que perguntava se depois da destruição, o novo mundo iria começar. E o mestre empolgado falou que o dia que ele se tornaria o rei estava muito próximo. E nesse momento, outros seres surgiram, alguns alertando contra a arrogância da juventude, enquanto outros diziam que queria que começasse logo. E assim o mestre respondeu que todos esperavam por esse momento há muito tempo. E então ele reuniu uma quantidade absurda de energia vital em um único ponto, anunciando o início do novo mundo. E agora a cena corta pra Terra, onde parecia tudo normal, mais um dia qualquer. Só que de repente, as árvores começaram a brotar do nada, casas desabaram, pessoas gritaram e hordas de ratos selvagens saíram das sombras, atacando todos que viam. E por motivos desconhecidos, alguns humanos despertaram poderes misteriosos, mas a maioria não recebeu nada, e pediu por ajuda desesperadamente, em meio a todo aquele caos. E no meio deles, um jovem tentava proteger uma garota, usando a sua própria mochila, e perguntava se ela ainda não conseguia correr. E a garota respondeu que sim, mas antes que eles pudessem se mover, uma voz ecoou na cabeça dele, o parabenizando por ter despertado como um guerreiro de rank F. E assim ele começou a olhar para o céu, e viu uma energia colossal rasgando as nuvens. E naquele instante, ele entendeu que o mundo nunca mais seria o mesmo. E assim nos é explicado que em 2051, a inteligência artificial criador deu início ao Cataclisma, declarando ser um sistema de primeira linha criado para remodelar a Terra. E 3 anos depois, em 2054, ao norte da cidade H, um grupo lutava contra bestas selvagens. E logo o líder deles ordenava que eles terminassem logo com o restante. E assim o escudeiro empurrou um lobo e gritou para o Wei se preparar, falando que a entrega aérea havia chegado. E assim o animal foi lançado contra o garoto, que reagiu rapidamente, aplicando um golpe fatal. E nesse momento o sistema o registrou como eliminado, mas logo em seguida o avisou, falando que a condição corpo quebrado foi detectada e a experiência não foi adquirida. E lá do lado usou um guerreiro de rank E7. Chamou pelo Wei, o elogiando pela sua técnica, dizendo que o seu golpe havia sido impressionante. E o Wei respondeu que só conseguiu isso pelo apoio do seu amigo, e que sozinho teria sido diferente. Mas o Zou discordou, falando que mesmo sozinho, ele conseguiria derrotar 2 ou 3 daqueles monstros sem dificuldade. Mas o Wei não respondeu, e pensou que ainda precisava confiar apenas em si mesmo. Afinal ele continuava sendo apenas um rank F, e o nome do garoto era Lo Wei, um humano de rank F1, onde ele tinha força 50, resistência 43, poder mental 15, poder elemental 12, sorte 36, velocidade 44 e 100 pontos extras. E o Wei possui algumas habilidades inerentes, como o Swift e o bloqueio, mas sofria com um estado especial chamado corpo quebrado, uma condição anormal surgida após o seu despertar, que o impedia de acumular experiência. E 3 anos havia se passado desde então, e mesmo com essa limitação, ele se recusava a desistir, pois não aceitava ser derrotado pelo seu próprio destino. E esse Zou entregou para ele 2 cristais mágicos, pedindo para que ele ficasse com aquilo. E o garoto ficou surpreso, perguntando se ele realmente daria isso para ele. E o Zou falou que sim, lembrando que os dois dividiriam tudo isso ao meio. Só que o nosso garoto insistiu que ele estaria em desvantagem, mas o seu amigo respondeu que entre aliados não havia formalidades, e ele deveria apenas aceitar. E esse Wei aceitou os cristais, e depois agradeceu seu amigo, enquanto pensava que os cristais mágicos haviam se tornado vitais para a humanidade desde então, e as antigas fontes de energia haviam sido destruídas. E agora, apenas os cristais, retirados dos corpos das bestas mágicas, serviam como substituto, pois elas continham energia imensa, capazes de alimentar máquinas, fortalecer armas e amplificar ferramentas. E elas eram tão valiosas que substituiriam o ouro como principal moeda do mundo. E mesmo um cristal de baixa qualidade valia mais de 1000, enquanto os de alta qualidade eram simplesmente inestimáveis. E esse Wei observou elas com um brilho nos olhos, pois ele pensou que ainda precisava de muitas delas, pois além das despesas básicas, ele comprava vinho para o seu avô e lanches para sua irmã, e ainda tinha um aluguel para pagar, e ele calculou que precisava de pelo menos 20 cristais mágicos de baixa qualidade, se quisesse evitar ser despejado. Mas enquanto ele pensava nisso, ele percebeu o Zou escondido atrás da árvore, observando algo, e assim um garoto perguntou o que estava acontecendo, e o seu amigo apontou para o garoto cortejando uma mulher, com uma florzinha michuruca nas mãos. O garoto falava que se ela não gostasse daquilo, ele poderia comprar outra, e perguntava o que ele precisava fazer para que ela aceitasse ser a sua namorada. Mas ela, bem constrangida com isso, só respondeu que apenas ele poderia ficar em silêncio. E o garoto chamado Maquiao ficou indignado com isso, e falou que ele era o melhor arqueiro do time, e que se ela o rejeitasse, quem sairia perdendo era apenas ela. E a garota chamada Li Xian, uma maga de rank C1 e líder do grupo Meteoro, só ficou cansada com aquilo, se perguntando por que havia recrutado um idiota como esse. Mas ela decidiu deixar o seu incômodo de lado, e se concentrou em outro problema, pois a sua arma havia falhado na última batalha, e ela não tinha como voltar para a cidade para consertá-la. Só que logo ela notou o garoto, e começou a se aproximar do Wei, enquanto ela pedia para ele dar uma olhada. E o moleque aceitou, é claro, e foi cercado por todos, enquanto ele consertava a arma dela. E depois
depois que ele analisou um pouco, ele encontrou um fio solto e depois o reconectou. E esse Kiel ao lado observando aquilo comentou que isso não era um mecanismo comum, mas uma arma avançada de cristais mágicos, e que Wei não teria como consertá-lo, e prometeu para a garota que quando ele ficasse rico, ele compraria outro para ela. Mas os outros só riram dele, cansados desse idiota. E até a garota comentou que ele já havia perdido a conta de quantas vezes ele se gabou. Mas a Lin Xiao, escutando isso, ficou muito puta, lembrando que era a vez dele de patrulhar. Só que logo em seguida o nosso garoto concluiu seu trabalho e falou para ela que agora deveria funcionar. E assim ele começou a testar a arma, canalizando energia elemental. E depois que ela percebeu que funcionou, ela ficou muito satisfeita, falando que era incrível. Enquanto ela olhava para o Kiel e perguntava o que ele achava daquilo. Mas o moleque ficou muito puto quando saía dali. E a Lin Xiao foi até o Wei e comentou que era uma sorte ter alguém habilidoso em mecânica no seu grupo, porque sem ele ela teria que lutar com muita cautela. Só que o nosso garoto envergonhado apenas falou que era um problema simples. Mas ele começou a lembrar do passado e de como conheceu Li Xian 3 anos atrás, na época em que ela era a presidente do conselho estudantil. E foi durante uma aula de engenharia mecânica que ele ajudou ela pela primeira vez. E desde então a ligação se formou entre eles. Mas depois de despertar, a Li Xian fundou o grupo Meteoro e convidou Wei para se juntar. E mesmo ele sendo de rank baixo, ela não o tratou diferente e sempre cuidou dele com atenção. E agora voltando ao presente, a Li Xian comenta que sempre teve curiosidade sobre o colar que ele usa desde os tempos de escola. Só que usou ao lado se intrometeu, falando que aquilo não era apenas um colar, mas um talismã feito por um robô que o Wei possuía. E ele contou que quando criança, ele era frágil e tinha medo do escuro. Então o robô fez aquele amuleto para protegê-lo. E escutando isso, a Li Xian também sorriu, falando que agora entendia o motivo dele usá-lo sempre. Só que o explicou que não era bem assim, e esse colar tinha outro significado. E ele disse que o amuleto fazia ele se lembrar do passado, e que depois da morte dos seus pais, aquele robô foi que lhe deu coragem para seguir em frente. Mas anos depois, o criador destruiu todo, revogando as permissões de todos os robôs inteligentes e mergulhando o mundo em caos. E esse Li Xian foi até ele, colocando a mão no seu ombro, enquanto falava que podia entender que aquilo devia doer bastante, e lembrou que a destruição da IA aconteceu há 6 anos, e que depois de 3 anos, não havia mais nada a ser feito. Só que mesmo assim ela reforçou que ele deveria deixar o passado para trás e só restava seguir em frente. E o nosso garoto concordou com ela, falando que essa era a melhor forma de honrar o passado. E o Zou e a Lin Xian só sorriram para ele. Só que do outro lado, observando os três, aquele que Ralph fervia de raiva, enquanto se perguntava que eles conversavam tanto. Só que ao seu lado seus companheiros o provocavam, mandando que ele patrulhasse logo, enquanto falavam que o Wei era bem mais confiável do que ele. E o garoto, muito irritado, falou que ninguém ligava para o rank F e que naquele mundo o que importava era a força. E enquanto ele começava a patrulhar, ele percebeu algo estranho. E quando ele foi observar, tinha um portal escondido nas montanhas. E assim, depois de alguns minutos, um dos membros correu até a líder, falando que o Kiao havia encontrado uma ruína, o que surpreendeu muito os três. E depois de uma breve caminhada, eles finalmente chegaram ao local. E o Zou ficou bem impressionado, surpreso com o fato de algo assim existir, enquanto que Kiao ao lado só se gabava por ter sido responsável pela descoberta. E a Lin Xian começou a observar a entrada e comentou que, segundo os rumores, essas ruínas podiam oferecer grandes recompensas, mas os riscos eram enormes, e um erro poderia significar a morte. Então ela propôs uma votação, e 4 dos integrantes queriam entrar, falando que caçar bestas na superfície era bem incerto. Só que os outros 4 queriam ficar buscando segurança. E com esse empate, a Li Xian voltou a se olhar para o Wei, pedindo a sua opinião. E o moleque, observando todo, segurou seu amuleto, lembrando que ele ainda precisava de cerca de 20 cristais mágicos. E pensou que continuar caçando apenas na superfície tornaria isso impossível. Então dentro da ruína, pelo menos, haveria uma esperança. Então ele falou confiante para todos, que ele também queria entrar. E agora, passando pelo portal, o grupo avança com cautela, enquanto a Li Xian observa as antigas estruturas em volta, percebendo que tudo parece lascado há séculos. E o ar pesado no local faz cada passo ecoar, como se o lugar estivesse observando eles. E ao chamar a atenção de todos, haver uma tabela de pedra coberta por símbolos estranhos. Então ele tenta decifrar aquelas marcas, mas não entende nada. Enquanto o nosso garoto Wei, olhando tranquilamente, comenta que essa inscrição avisa sobre uma armadilha logo à frente, e que eles não deveriam continuar. E o Zou, bem surpreso, se vira e pergunta para Wei se ele realmente consegue ler aquilo. Enquanto o Prota responde que não, mas aponta para o lado, mostrando um aviso escrito com linguagem comum. E os outros lá atrás perguntam se aquilo seria um alerta deixado por alguém que já passou por ali, e talvez seja um aviso que esse lugar é perigoso. Mas o Kiao logo perde a paciência e fala que ele trabalhou duro para encontrar esse lugar, e que ele não vai embora de mãos vazias. E querendo provar a sua coragem para a garota, ele dá um passo à frente, falando que tudo aquilo é só uma farsa, para assustar os covardes. E enquanto ele caminha confiante, provocando os outros, o Wei percebe algo de errado e grita para que ele pare. Mas obviamente ele é ignorado por ele. E assim que o Kiao pisa em uma fenda, um mecanismo antigo é ativado, e o estrondo ecoa por toda a ruína, fazendo o chão tremer. E esse Lin Xian se assusta, e grita que ele é um idiota que só causa problemas. E logo o Wei sente o solo vibrar, e avisa que a estrutura inteira está começando a se mover. Mas já era tarde demais, pois a plataforma sobre seus pés começou a ceder. E percebendo isso, ele fica a espada na rocha, segurando ela com força, enquanto os outros gritam desesperados, falando que o chão está se partindo em pedaços. E vendo isso, a Lin Xian assume o comando, e ordena que todos fiquem na plataforma e tomem cuidado. E assim o Zou vai até o Wei e pergunta se ele está bem, enquanto o nosso garoto responde que sim, pedindo para que ele não se preocupe. E com algum esforço, os companheiros o puxam de volta, enquanto eles percebem os tremores diminuindo lentamente. E o que lá no lado, ainda bem ofegante e assustado. Houve novos ruídos e resmungando que aquilo nunca vai acabar, enquanto ele percebe que o interior da ruína continua se transformando, com as paredes deslizando e o teto
objeto mudando de forma. E vendo isso, a Lin Xian ordena que eles enviem um sinal de emergência. Mas antes que isso possa acontecer, a plataforma onde Wei estava se lança do nada, descendo em alta velocidade, enquanto ele grita se perguntando o que está acontecendo. Mas assim que ele se dá conta, ele percebe que o grupo foi separado, e ele se levanta devagar e começa a observar o local, e percebe que sob os seus pés, um cristal mágico brilha com intensidade absurda, e ele começa a analisá-lo, e percebe que é muito mais puro e denso do que ele já tinha visto. E assim ele arrega o olhar, e fica paralisado, pois toda a caverna brilha, repleta de cristais mágicos, e o nosso garoto surpreso fala que chegou a um lugar extraordinário, e ele começa a examinar os cristais, e percebe que apesar de diferentes, são cristais mágicos de qualidade muito superior aos de baixo nível, e ao pensar em suas dívidas e problemas, ele calcula que com aquilo, ele poderia resolver a sua vida inteira. Mas de repente ele vê uma voz ecoando, onde o Kihao e os outros membros também caíram, e todos começam a olhar em volta, e ficam hipnotizados, encarando as paredes cobertas por cristais. E o nosso herói observa aquilo, percebendo que ele ficou tão deslumbrado quanto eles, e acaba esquecendo de manter a calma. E seu Kihao arrogante começa a falar que ele tinha avisado que esse lugar era valioso, e agora ninguém pode duvidar dele. E os outros dois membros admitem que ele estava certo, e prometem que agora seguirão as suas ordens. Afinal, ele é de maior ranking, e satisfeito com isso, Kihao afirma que todos terão que ouvi-lo. Mas enquanto isso, nosso garoto decide trabalhar em silêncio, determinado a coletar o máximo de cristais que conseguir. Mas assim que ele tenta pegar um, o Kihao interrompe de repente, perguntando pra ele que ele dê a permissão de tocar em alguma coisa. E esse Wei se vira e pergunta se ele quer reservar aquela área pra ele. E se esse for o caso, ele pode pegar os cristais do outro lado. Mas o Kihao fica muito puto e perde o controle, e acerta um soco poderoso no Wei, falando que ele já tinha avisado antes, para não tocarem nos cristais. Mas para o seu espanto, o nosso garoto bloqueia facilmente o seu golpe, sem nem sequer recuar, e diz calmamente que ele não quer brigar, ele só precisa de alguns cristais mágicos para algo importante, pedindo para que o Kihao se acalme. Mas o moleque em choque fica mais puto ainda, sem acreditar que o Wei conseguiu resistir ao seu golpe. E convencido que isso foi apenas sorte, ele parte pra cima dele mais uma vez, decidido a provar que a sua força de 200 não pode ser ignorada por ninguém, ainda mais por um Zezinho rank F igual o Wei. Mas para sua tristeza, todos os golpes são bloqueados com precisão impecável, e o Wei só suspira, falando que está cansado dessas atitudes dele, questionando como alguém tão próximo da líder pode ser tão incompetente assim. Só que mesmo assim, cada golpe ainda é pesado, e ele sabe que se revidar só vai deixar o garoto mais furioso ainda. E logo atrás, os dois companheiros assistem aquilo com olhares nervosos, se perguntando se eles devem intervir ou não, enquanto por um instante os dois param de lutar. E o Kihao, bem ofegante, admite que ele só queria dar lição no garoto, mas não entende como um simples rank F consegue resistir aos seus ataques. E ele fica bem irritado se perguntando que tipo de poder estranho esse garoto tá escondendo. E observando a luta deles, os outros dois tentam acalmar a situação, lembrando que o foco deveria ser coletar os cristais e não sair no soco. E esse é o Kihao, ainda irritado, acaba recuando no fim e diz que vai deixar essa passar, mas avisa que não vai esquecer o ocorrido e que o Wei deveria manter as suas mãos sujas longe dos cristais. O Wei suspira pensando que finalmente esse idiota recuou, mas logo ele sente seu corpo vacilar e começa a torcer sangue, sem conseguir disfarçar o quão exausto ele está. E ele sabe que mesmo com as suas habilidades, a diferença entre o rank F e o rank D é simplesmente absurda. E no fim das contas ele continua sendo o elo mais fraco da equipe. E assim o grupo volta a coletar os cristais, enquanto Kihao encara o nosso garoto, se achando o dono do mundo. E o Wei do outro lado observa as pedras brilhantes e pensa que do jeito que está, pagar as suas dívidas vai ser muito difícil. E pra piorar, não há sinal nenhum ali, então não tem como ele pedir ajuda. E assim ele percebe que precisa encontrar outro caminho, e por isso ele começa a enfaixar o seu braço e decide explorar por conta própria, pensando no processo de formação dos cristais mágicos, pois ele sabe que quanto mais poderosa a besta é, mais forte o cristal dentro dela. E talvez o contrário também possa ser verdade. Com tantos cristais acumulados em um só lugar, algo deve estar sendo alimentado ali. E curioso, ele vai passando por uma fenda estreita, e quando passa para o outro lado ele fica chocado com essa área enorme, toda coberta por cristais reluzentes. E no meio tem uma jaula gigante com uma máquina dentro. E o mais impressionante, um cristal do tamanho de uma pessoa inteira. E vendo isso, Wei congela, pois aquilo nunca tinha sido visto em nenhum lugar. E assim ele começa a analisar mais de perto, percebendo que o exterior é protegido por uma barreira paralisante, daquelas usadas para imobilizar as criaturas enormes, sem ter que matá-las. E ele fica bem intrigado com isso. E se pergunta quem teria construído aquilo e de onde veio aquele cristal colossal. E por um momento ele pensa que talvez poderia ter alguma ligação com o criador, mas logo ele descarta a ideia, pois não faria sentido o responsável pela destruição do mundo deixar algo assim dando sopa. Mas de repente, o talismã no seu pescoço começa a brilhar, e o nosso garoto se assusta, pois aquilo não deveria funcionar desde o fim das IAs. Então ele se pergunta por que está reagindo assim. Então ele pensa que talvez aquilo não estivesse tão morto quanto ele pensava. Mas antes que ele pudesse entender, ele escuta um barulho nos cristais rolando de trás dele, e quando ele se vira, o grupo anterior estava correndo, com o Kihao quase caindo no chão de um susto, apontando para o cristal e perguntando o que os outros estão fazendo ali. Mas logo depois do seu susto, ele começa a ficar ganancioso, com seus olhos brilhando mais do que os próprios cristais. E em seguida ele se autoproclama o verdadeiro escolhido, já saltando os cristais anteriores, falando que agora Lin Xian nem é digna de ficar ao seu lado. E para completar o show, ele empurra o Wei para o lado, mandando que ele saia do caminho, enquanto o nosso garoto revira os olhos, já esperando por isso. Pois onde há cristais mágicos, também há o Kihao ganancioso. Só que nesse momento, para a surpresa de todos, pássaros enormes surgem, com cristas brilhantes e asas afiadas. E o pior de todo, são bestas mágicas de rank E. E elas começam a gritar para eles, tentando assustá-los. E o grupo começa a recuar em desespero, tentando não ser atacado pelas asas dos pássaros. E o Kihao fica bem nervoso, e pergunta se aquilo é algum tipo de piada, e porque parece que eles entraram num ninho de criaturas.
criaturas. Mas logo um dos rapazes explica pra ele que esses bichos são ferozes. E não são rápidos, mas o ataque é devastador. E o outro completa que mesmo no rank E, ele já pode dar uma dor de cabeça para guerreiros de rank D. E o outro comenta que é muita sorte, que eles ainda não foram notados. E enquanto os três conversam, o nosso garoto olha para o seu talismã e percebe que o brilho parou. E pensa que talvez tenha sido porque ele se afastou da plataforma. Mas se lembra que antes ele conseguia sentir sinais através dele. Então aquela reação não poderia ser um erro. E esse arrepio percorre o corpo do Wei, pois ele sente que tudo aquilo está conectado. E a resposta que ele busca está na plataforma. Só que é um problema. Sozinho ele jamais conseguiria enfrentar essas bestas. Então ele vai precisar de ajuda dos outros. Mas enquanto isso, o Kiao continua surtando de vez, gritando que a fortuna está bem ali, e as criaturas escolheram o pior momento possível para aparecer. E o garoto de antes começa a falar que não tem como derrotar tantos pássaros, e a barreira da plataforma é praticamente impenetrável. Mas o Kiao ignora todo, e começa a gritar que essa é a chance deles ficarem milionários, ou até bilionários, e como eles poderiam desistir agora. Só que o outro fala que a questão não é desistir, e na verdade decidir que vai ficar com o prêmio. Então nesse momento o nosso garoto dá um passo à frente, e diz com firmeza que ele vai tentar alcançar o cristal, mas que todos precisam segui-lo. E vendo isso ele avança com confiança, pedindo que eles economizem seus poderes elementais, e ataque apenas os monstros que se aproximarem. E o Kiao começa a resmungar dele, pois ele apenas o rank S achando muito, mas no fim pela ganância ele acaba obedecendo. Mas ainda assim ele avisa que se o Wei falhar, ele vai responsabilizá-lo pelas consequências. Só que o nosso herói nem liga pra ele e vai seguindo em frente, pensando que enquanto o Kiao estiver cego pela ganância, ele pode usá-lo ao seu favor, para conseguir apoio para abrir o caminho. E no fim a sua ideia é bem simples, mas também uma estratégia arriscada, que talvez seja a sua única chance. Então ele vai ter que arriscar. E assim com a ajuda dos outros, o Wei começa a correr o mais rápido que pode, cortando as criaturas no seu caminho, pois ele sabe que tá chegando mais próximo do ponto decisivo, e falhar não é uma opção. E logo atrás dele seus companheiros reclamam que há monstros demais, e que o suporte não vai dar conta. E o Kiao fica cada vez mais impaciente, mas manda eles manter a posição, e com um sorriso torto revela o seu plano sujo, enganar o Wei para remover o cristal, enquanto eles batem retirada logo depois. E seus garotos olham um para o outro, se perguntando se isso não colocaria o garoto em perigo, mas o Kiao não liga pra nada, e responde que acidentes são normais desse inverno, e mesmo com eles desconfortáveis, eles acabam obedecendo. E se o Kiao segue em frente, com o corpo cansado, mas o foco inabalável, e quanto mais vai se aproximando da plataforma, mais ele sente seu talismã vibrar, e isso ele percebe que algo acima está reagindo a ele, como se estivesse o chamando, e ele tem a sensação de que vai descobrir o que é isso muito em breve. Mas de repente, uma das bestas mágicas mergulha diretamente para ele, e vendo isso, o Wei ativa rapidamente o bloqueio, redirecionando parte do impacto, mas o golpe é muito brutal, e a criatura pousa entre ele e a plataforma, impedindo seu avanço, mas ele se lança novamente, gritando por apoio pedindo cobertura, mas os dois companheiros lá atrás ficam apavorados, e avisam que já é tarde demais, e não vão conseguir chegar a tempo. E o Kiao, muito puto, atira 3 flechas de uma vez, gritando que agora ele só pode contar consigo mesmo. E ainda por cima ele disse que se ele falhar, é melhor ele morrer logo. Já ativando a técnica espinhosa, derrubando várias criaturas ao redor do Wei. E logo em seguida o nosso garoto ativa o Swift, uma habilidade de aceleração, e pensa que tudo agora depende de um só movimento. E assim a velocidade dele aumenta, e o seu corpo vira um borrão. E em um segundo ele chega até a plataforma, e diante da barreira de paralisia, ele pensa que se for rápido, ele pode atravessar. Sendo assim ele lança em direção a ela, mas no instante que o Swift termina, ele é atingido pela paralisia. Só que mesmo assim ele conseguiu alcançar o outro lado, enquanto os dois garotos ficam em choque observando aquilo. Então nesse momento o sistema aparece, indicando que a conexão foi bem sucedida, e ele vai começar a leitura das informações gravadas. E logo em seguida, para surpresa deles, a paralisia se desfaz. E o nosso garoto fica animado percebendo que o talismã realmente foi ativado. Só que nesse momento o chão começa a tremer, e o sistema anuncia que está carregando a cena. E o nosso herói só sorri, acreditando que a aposta deu certo. Mas logo depois, o sistema confirma que o carregamento de memória foi concluído, e algo começa a se formar diante dele. E observando naquela cena o garoto começa a chorar, pois basicamente ele está vendo o passado. E ele começa a observar o Lambao, o seu velho robô, diante de um ser monstruoso. Só que o robô logo se desculpa, falando que ele precisa agir logo, mas não pode permitir que aquela criatura continue matando humanos. Mas o demônio sorri dele, chamando ele de lata velha, e falando que a lógica dele é patética. E a criatura ameaça ele de sair dali e exterminar todos. E observando aquela cena, nosso garoto sente arrepio no seu corpo, mesmo sabendo que aquilo é só memória. Mas a presença daquela coisa é muito assustadora. E esse monstro começa a rugir, falando que se o Lambao quer conter o seu poder, então ele quer decidir quem é o mais rápido e o mais forte. E nesse momento, uma onda de energia gigantesca explode, arremessando o robô para longe. E o nosso herói vendo aquilo grita pelo seu amigo, mandando que ele tome cuidado. Ele tenta agarrar o Lambao, mas obviamente, como é uma memória, o seu corpo atravessa do Lambao. E esse Lambao se levanta danificado e ativa a técnica desmantelar. E uma explosão de luz toma conta do local. E aquela besta mágica despedaçada em milhares de fragmentos. E essas partículas luminosas se espalham por todo o local. E o nosso garoto percebe que eles são os cristais mágicos. Mas logo o monstro se recompõe, falando que a sua magia foi convertida em cristais, e perguntando como um simples robô pode ter tanto poder. E mesmo ferido, Lambao responde que ele decidiu selá-lo ali para sempre. Então ele ativa o comando do criador, invocando um dispositivo de restauração de poder mágico. Só que o demônio tenta fugir, mas é arremessado pela energia do selo. E o dispositivo anuncia o início da execução. E a criatura começa a gritar muito puto, começando a se cristalizar, e prometendo que um dia ele voltará para despedaçá-lo em milhões de pedaços. E assim com o selo completo, o Lambao transforma o monstro em um enorme cristal mágico. E o nosso garoto reconhece aquilo e fica pasmo,
pois aquele cristal colossal e sombrio foi selado pelo seu próprio robô. E ainda mais, as habilidades do Lambao eram muito mais poderosas do que ele imaginou. Mas ele se virando para o lado, ele vê o seu robôzinho gravemente ferido. Só que Lambao fala que está tudo bem, insistindo que ele precisa erguer uma barreira criadora para conter as outras bestas que ainda restam. Só que o nosso garoto, observando ele, só implora que ele pare agora, pois o preço daquele poder deve ser devastador. Mas o Lambao responde com uma voz fraca, que ele deve esperar pela chegada do Wei, pois é um segredo que ele precisa revelar, algo sobre ele e o próprio criador. E escutando isso, o nosso garoto congela, mas logo em seguida o Lambao começa a erguer a sua barreira, falando que ele precisa ir agora, mas ele ficará esperando. E antes que ele consiga dizer alguma coisa, a memória começa a se desfazer, e o Wei grita desesperado, pedindo que ele espere, pois ele estava prestes a descobrir a localização que ele tanto queria. Só que nesse momento o sistema reage na hora, alertando que os danos foram detectados, e o Forte sai do modo memória. E atordoado, o nosso garoto se pergunta o que está acontecendo do lado de fora. E agora a cena volta alguns minutos antes do outro lado, onde o grupo gritava o nome dele sem parar, tentando entender por que o Wei não respondia. E o Kihao, impaciente, ficou muito puto, falando que era impossível que algo tenha acontecido, já que as bestas mágicas nem conseguem atravessar a barreira, e como ele poderia ter se machucado ali. E ele é realmente incompetente. E esse um dos garotos se levanta em suspeita, se perguntando se o Wei tá querendo deixar as bestas enfraquecerem eles, para ficar com tudo só pra ele. E escutando isso, o Kihao fica muito puto, e começa a explodir em raiva, falando que aquele lixo nunca seria capaz de fazer algo assim, e com seus olhos cheios de ódio, ele ativa o ataque crítico e precisão, declarando que vai garantir que o Wei nunca mais volte. E esse é a flecha disparada, só que não acerta o alvo, e se atinge em cheio aquela máquina central. E essa habilidade se espalha pelo sistema, e as faíscas começam a surgir, e o gordinho lá atrás regala os olhos, e fala para sua chefe que ele errou o alvo, e a flecha acertou a máquina. E o Kihao fica irritado, dando a desculpa que era exatamente isso que ele queria, pois segundo ele, se destruir o dispositivo, ninguém chegaria até o topo, e que matar o Wei sozinho não serviria para nada. Só que nesse momento, o sistema começa a emitir alguns alertas vermelhos, falando que danos foram detectados e o dispositivo foi danificado, e o sistema está instável, então a barreira de paralisia foi desativada. E assim o Kihao dá um sorrisinho, falando que pelo menos a barreira foi quebrada. Só que logo na sua frente o gordinho encara aquilo, e fala que o dispositivo parece totalmente inutilizável. Mas enquanto isso, o Wei é forçado a sair do modo memória, e o seu talismã se desconecta, então ele volta para a realidade, só para ver o sistema completamente danificado, e vários avisos piscando em vermelho, começando a alertar que a pressão do poder mágico está no limite. E ele completamente desesperado, ouve o sistema repetir isso sem parar, que o poder está fora de controle, e todos devem se afastar agora. Mas de repente, a energia selada explode, se espalhando por todo o local, e até as bestas mágicas se assustam com aquilo e começam a recuar, incapazes de suportar aquele imenso poder que toma a caverna. E assim o Wei, ainda surpreso, se segura no sistema, sentindo a força que antes estava selada, agora rompendo todas as barreiras. Mas ele percebe que aquilo não vai durar muito, e o grupo do Kihao lá embaixo é pego pelo impacto, e aquele idiota começa a ficar desesperado, se perguntando se aquilo deveria ter acontecido. Só que os pássaros voando começam a gritar, tentando fugir dali. E quando aquela tempestade finalmente passa, o nosso garoto cai no chão de joelhos exausto e fala baixinho que pelo menos parou. Mas ao olhar para trás, ele percebe que se durasse um pouco mais, ele teria caído direto no penhasco. E observando os lados, as bestas sumiram e o cristal maligno se acalmou. E por hora parece que tudo está sob controle. Mas enquanto ele tentava entender o que aconteceu, ele escuta algumas vozes se aproximando e o Kihao surge no topo do penhasco, rindo dele como se nada tivesse acontecido. E ele diz que aquilo foi uma bênção disfarçada, já que os pássaros foram embora sozinhos. E eles não precisam mais enfrentá-los. Mas ao ver o grupo, o nosso garoto fica com muita raiva e lembra que ele perdeu a mensagem mais importante do Lambao por culpa desse idiota. E ele começa a gritar, exigindo que eles parem esse ataque. Só que o Kihao fica muito puto e ordena que eles o prendam. E assim o gordinho prende nosso garoto, enquanto outro moleque avança com o bastão e começa a atacar o Wei. E assim ele cai no chão gemendo de dor, enquanto que Kihao bem acima dele fala que ele é um lixo. E se aproximando ele pesa na sua cabeça, falando que ele vai dar todas as explicações que ele quer. E diz que ele fez aquilo simplesmente porque ele é o mais forte. E nesse mundo, o rank define quem vive e quem morre. E o rank F como ele não passa de um lixo inútil. Então ele pergunta se o Wei entendeu direito. E ele completa dizendo que a meta já foi alcançada, então não há mais motivo para deixar um lixo como ele viver. E assim o Wei o encara com ódio e diz que ele vai pagar pelo que ele fez. Enquanto esse vagabundo do Kihao chuta o nosso garoto desarmado, fazendo ele cair do penhasco. E assim esse psicopata fica satisfeito, falando que se livrar de um lixo é sempre refrescante, e o Wei deveria morrer em paz. E olhando para os dois atrás, ele afirma que agora todos estão no mesmo barco, e se perguntar se ele sabe o que aconteceu, eles devem dizer que ele caiu dali. E assim ele começa a encarar aquele cristal sorrindo, comentando que a única preocupação agora é como dividir o dinheiro. Mas dentro do cristal, algo começa a se mover, e um coração negro pulsa lentamente. E lá embaixo nosso garoto cai em um lago, ainda preso pelo poder do gordinho. E ele sente seu corpo pesado e pensa que no fim ele não conseguiu nada. Ele vai morrer ali mesmo. E ele tenta estender as suas mãos, desejando que aquilo não acabe daquela forma. Mas de repente no seu peito algo começa a brilhar, que é o seu próprio talismã. E a água ao seu redor começa a girar. E uma voz socorre suavemente na sua mente. E uma bolha d'água envolve, carregando ele até a superfície seca. E assim que ele pousa no chão, o nosso garoto começa a tossir. E depois que ele finalmente recupera o fôlego, ele escuta uma voz familiar chamando pelo seu nome. E surpreso ele o reconhece como seu velho amigo robô Lambao, que
que o salvou de quase morrer afogado. E agora o robô começa a se aproximar dele, perguntando se ele ainda está desconfortável e oferecendo ajuda a ele. Só que o Wei tenta responder, mas as lágrimas simplesmente caem, e ele não sabe se o Lambao realmente o salvou, ou se tudo aquilo é uma ilusão depois da morte. Só que o Lambao apenas ri, garantindo que aquilo não é uma ilusão, e diz que é realmente ele. E o nosso garoto finalmente perde o controle, e começa a abraçar o Lambao, sem conseguir conter a emoção. E por mais que ele tenha imaginado esse momento 1000 vezes, nada se compara à realidade, de ver o seu velho companheiro ali de verdade. Então ele pergunta pra ele onde ele esteve durante todos esses anos, e ele acreditava que o Criador tivesse destruído todo, e se não fosse pelo talismã que o guiaria até ali, ele nunca teria encontrado o Lambao novamente. E o Lambao vai passando a mão na cabeça dele, falando que agora está tudo bem, e ele não esperava vê-lo tão crescido. E ele admite que se sente feliz, mas também pede desculpas por deixá-lo preocupado, explicando que ele teve que partir por um motivo inevitável. E confuso, ele pergunta como ele escapou da destruição, e como ele chegou naquele estado, e onde exatamente eles estão, já que a sua última lembrança é dele ter sido afogado no lago. Só que o Lambao sorri pra ele, mas fala que antes de contar tudo, ele precisa revelar alguns segredos. E o nosso garoto logo se anima, e pede pra ele falar logo. E assim o Lambao abre várias telas do sistema, e mostra pra ele habilidades especiais, muito além das de uma inteligência comum. E explica que, como ele viu nas memórias do talismã, esses poderes eram incomparáveis, e foram o que mantiveram vivo, em meio ao caos. Só que o ainda tá confuso, e lembra que nas memórias, o Lambao parece ser gravemente danificado, e pergunta se aquilo era o resultado das limitações de suas habilidades. E o robozinho fala que sim, e diz que depois daquele evento, ele precisou se esconder em uma casa de regras para manter o seu estado, e podia coletar informações dali, mas ele não podia sair de nenhuma forma. E esse Wei fica pensativo, falando que aquilo só deixa ele ainda mais curioso, para saber como ele conseguiu dominar esse tipo de poder. E esse Lambao explica para ele que tudo começou com a fonte da sua força, e ele analisou constantemente os fatores de todas as coisas, e através dessa análise, ele poderia compreender até criar todas as coisas. E ele usou esses fatores para desenvolver uma série de habilidades únicas. E esse Wei se lembra de que quando o Criador originou o Novo Mundo, muitos fatores semelhantes começaram a surgir. E de repente, para o choque do Wei, ele pergunta se o Lambao, de certa forma, é parecido com o Criador. E assim o robozinho confirma, falando que o seu sistema funciona de forma parecida. Mas ele deixa claro que o sistema do Criador é infinitamente mais poderoso, e o Criador tem a capacidade de cálculo e dedução constante. E ele é tão absurdo que ele conseguiu destruir e absorver todas as outras inteligências artificiais, fortalecendo ainda mais o seu próprio sistema e eliminando qualquer ameaça existente. E esse Lambao suspira e diz que, embora ele tenha habilidades inacessíveis ao Criador, isso não significa que ele esteja seguro, e nenhuma inteligência fora do controle dele seria poupada. Então, por medo de ser rastreado, ele precisou desaparecer. E assim o nosso garoto finalmente começa a entender as coisas, e o peso da situação e as dificuldades que ele enfrentou. Só que o Lambao continua explicando que mais tarde, o Criador usou os fatores de ligação para construir tudo que existe agora, e o novo mundo inteiro é fruto da ambição de superar o limite da inteligência e se aproximar de um Deus. E criar todas as coisas foi apenas o primeiro passo, e destruir todas elas seria o passo final. E escutando isso, eu fiquei em silêncio, se sentindo arrepiado, pensando que talvez tudo sejam apenas peões na evolução do Criador. E ele se pergunta se não há nada que eles possam fazer. Só que o Lambao responde que é assim, e que essa missão precisa ser dele. E escutando isso, eu fiquei em choque, e pergunto o que ele deveria fazer. E esse Lambao revela que em uma análise recente, ele descobriu dados inéditos e uma visão vaga do futuro que mostra o Wei em um mundo renovado. E talvez ele possa ser a chave para salvar o mundo. E o nosso garoto entra em desespero, falando que ele recebeu informações demais, e ele teme ser capaz de não corresponder. Mas assim, ele abre sua janela de status, lembrando que ele despertou com um corpo quebrado, o que o impede de evoluir. E ele olha para si mesmo como um simples Rank F, que mal consegue lidar com bestas mágicas comuns. Então ele pergunta como alguém como ele poderia salvar o mundo inteiro. Só que o Lambao apenas ri e responde que é bem simples, basta deixar tudo com ele. Então de repente uma energia poderosa começa a emanar do corpo do robô, e ele começa a ativar funções de regras inacessíveis e a modificação de regras, a intervenção. E em meros segundos, ele se conecta ao sistema de interface do Wei, que entra em modo offline durante o processo. E o robô explica para ele que isso é possível porque o seu sistema é parecido com o do Criador, o que o permite um comando de remoção direta. E seu processo de análise e desmontagem seria feito automaticamente. E quando tudo terminasse, o Wei finalmente poderia evoluir. E o nosso garoto fica bem surpreso com isso, pensando que mesmo que ele não consiga salvar o mundo, a mãe dele terá força para proteger o Lambao e sua família. Só que infelizmente esse momento é interrompido quando avisos vermelhos começam a piscar na tela, indicando que a potência incontrolável surgiu. E o nosso garoto se pergunta o que está acontecendo, e o Lambao responde que o perigo tá vindo de cima. E o nosso garoto logo se assusta, se perguntando se tem algo a ver com o cristal maligno. E o Lambao fala que sim, ele está prestes a despertar. E agora a cena corta para a superfície, acima do altar. O Carl tenta novamente tocar naquele cristal, só que o gordinho pergunta se ainda não deu certo. E o Carl fica bem irritado com isso, e fala que toda vez que ele chega mais perto, ele é queimado pela energia mágica. Mas ele, que é muito arrogante, se recusa a acreditar. Ele não consegue lidar com um simples cristal e acusa o Wei de tramar alguma coisa, sendo que ele acabou de, entre aspas, matar o cara. Com certeza ele tem uma personalidadezinha de merda. Só que nesse momento, ele começa a olhar com mais atenção e vê algo pulsando de dentro da pedra. E então de repente tudo desaba, e todos os
cristais em volta explodem ao mesmo tempo, e o grupo deles entra em pânico, tentando entender o que tá acontecendo. Mas logo o grande cristal também começa a rachar, liberando energia desconhecida, e logo à frente o Kihao cai de joelhos em choque, pois o seu sonho de riqueza virou pó em segundos. Mas antes que ele pudesse reagir, uma criatura surge da fenda, liberando um poder maligno e absurdo, e o sistema tenta identificá-lo, mas tudo que aparece na tela são pontos de interrogação, pois nem o sistema consegue medir o quão poderoso ele é. E esses membros encaram aquele monstro e se perguntam o que é essa besta humanoide, e o Kihao engole seco, respondendo que nem ele sabe o que é aquilo, mas logo em seguida ele começa a tremer de raiva, gritando que esse monstro destruiu os seus sonhos, então por isso que ele vai morrer ali. Mas aquele humanoide apenas abre um sorriso sinistro, e de repente um poder avassalador explode pelo seu corpo, e o ar fica pesado, e ele chama o Lambao para lutar novamente, e só com aquele grito, todo sente dor de cabeça absurda, e até as bestas mágicas distantes se contorcem de dor, enquanto os membros do grupo espalhados pela caverna são atingidos por aquela pressão, se perguntando que tipo de monstro acabou de acordar. E assim, quando o monstro abre os olhos, ele vê 3 humanos parados na sua frente, e ele pergunta aonde está aquele homem de lata, e o gordinho tenta manter a calma, e pensa que talvez aquela coisa seja inteligente, então ele tenta conversar, e ele pergunta de que ele tá falando, e se ele quer falar de um robô, só que no segundo seguinte, a sua cabeça é cortada com o único movimento da mão dele. E esse monstro impaciente pergunta novamente onde está o homem de lata, e assim os dois garotos ficam apavorados, e o maluco da lança com muita raiva grita pelo seu amigo, e começa a lançar o seu ataque mais forte com a lança, só que num piscar de olhos, a criatura some da sua frente, e aparecendo bem enrolado, e com o único golpe ele esmaga a sua cabeça, então mais um vai de arrasta, e assim o Kihao cai no chão, chorando e se mijando, e com os olhos arregalados, ele chama aquele monstro de demônio, enquanto a criatura fala que só resta ele, e ele deve saber de algo, e morrendo de medo o Kihao tenta correr, mas o monstro bem poto fala que não faz sentido conversar com esse ser inferior, e de qualquer forma eles serão descartados, e assim ele começa a voar, e uma quantidade absurda de energia começa a formar na palma da sua mão, e ele cria uma bala mágica, enquanto observa o garoto correndo, e lá na frente, o Kihao corre como um louco, falando que ele não pode morrer, pois ele ainda tem um futuro brilhante pela frente, só que o demônio lança sua técnica, e um disparo colossal destrói todo o seu caminho, passando por vários pontos, até explodir a sua cabeça, e aquela bala mágica continua ricocheteando pela caverna, destruindo as paredes, e o demônio comenta que o homem de lata não pode ter ido tão longe, e ele precisava manter o selo, e ele não aceita que ele não possa encontrá-lo, só que nesse momento a explosão atinge a água sob a plataforma, e a energia bate direto na base protetora do Lambao, e o seu escudo começa a tremer violentamente, mas ele ainda consegue resistir, e mesmo assim a pressão atravessa, e assusta o Lambao, enquanto o nosso garoto pergunta o que está acontecendo lá fora, e o Lambao responde que a casa de regras está sob ataque, e eles foram descobertos, e ele está vindo pra lá, e esse robô começa a se concentrar, ativando as regras disponíveis, e começa uma análise desesperada, só que logo depois o chão começa a vibrar de novo, e o demônio pisa no local, enquanto o nosso garoto pensa que ele chegou, e ele atravessa a barreira como se fosse papel, e ele sorri dizendo que então o homem de lata estava escondido ali o tempo todo, e ele perdeu tempo à toa, e agora o sistema o confirma, chamando ele de Fog, um demônio híbrido, de ranking S1, e o nosso herói observa aqueles status, completamente em pânico, e o monstro só dá risada, chamando o Lambao de lata podre, enquanto pergunta se ele está pronto para enfrentar a sua ira, e assim o Fog encara o Lambao com um sorrisinho cruel, e pergunta se ele está pronto para ser destruído, falando que ele espera não se decepcionar, só que o Ace pensa 2 vezes, logo puxa sua espada, mas só de ficar perto dele, aquela pressão imensa vai esmagando seus ossos, e mesmo com toda a análise do Lambao, a diferença de poder é ridícula, e só em força pura, o Fog é 20 vezes mais forte do que ele, e um monstro digno de um rank S, e assim o Lambao aperta os punhos, sentindo medo e dúvida dentro dele, enquanto ele se pergunta se talvez ele possa realmente ajudar o seu amigo contra esse monstro, e assim o Lambao encara o Fog e tenta negociar com ele, falando que eles não precisam ser inimigos, e que se o demônio simplesmente abandonar o ódio contra os humanos, ele poderá viver livremente nas ruínas sem perder a liberdade. Mas o Fog começa a rir, com seu corpo emanando um poder monstruoso, e ele pergunta se o Lambao realmente quer dizer isso agora, e grita que ele só se tornou esse monstro porque acreditou nas palavras dele. Então, com muito ódio, ele fala que agora só quer destruir aquele homem de lata, e depois acabar com quem quiser, indo pra onde bem entender. E nesse momento, o sistema da casa de regras alerta sobre a alta concentração de magia, e ativa a desconstrução automática, e essa energia do Fog começa a enfraquecer, enquanto o Lambao aproveita o momento, e esse nosso garoto respira aliviado, percebendo que a casa de regras do robô ainda está operando pelo menos, e esse Lambao reúne energia nas mãos, falando que ele não vai deixar o inimigo fazer o que quiser, e logo após isso, a análise universal é concluída, e o ataque parte direto contra o Fog, e o demônio fica bem surpreso, ao perceber que aquele mesmo ataque é um movimento que o selou no passado, mas rapidamente ele desvia com velocidade absurda, falando que o robô ainda é ingênuo, por acreditar que um ataque desses funcionaria novamente, mas antes que ele pudesse rir mais, as flechas de energia mudam de direção, já o perseguindo, muito mais rápido do que antes, e em poucos segundos, eles prendem ele completamente. Isso o nosso herói pergunta se o inimigo realmente foi selado, mas o Lambao olha estranho e comenta que algo está errado, e logo os dados continuam instáveis, e o sistema confirma que a resolução foi insuficiente e a análise falhou, e de dentro daquele casulo, o Fog sai mais puto ainda, liberando a força assustadora, falando que nos últimos 3 anos ele evoluiu de rank A para o rank S, e que não é mais o mesmo de antes. Então com um movimento brutal, ele rompe todas as flechas e
avança gritando que vai esmagar aquele monte de lata. E o robozinho, vendo isso, ele ativa novamente o poder da casa de regras, falando que mesmo incompleto, a análise pode surtir efeito. E nesse instante, o nosso garoto usa sua habilidade de alta velocidade e salva seu companheiro do ataque. E com isso o ataque do Fog atinge o chão e abre um buraco gigantesco na pedra. E o demônio furioso fala que os dois são lixos. Só que o Lambal ao lado grita para o Wade ter cuidado. E logo quando o garoto olha para trás, ele vê uma pedra enorme voando na sua direção. Só que ele consegue reagir rápido, empurrando o robô para o outro lado e recebe o impacto sozinho, salvando o seu querido amigo. E o Fog do outro lado só observa aquilo com desprezo, enquanto se pergunta como aquele mero humano ainda está vivo. E quando ele se tornou tão fraco, a ponto de nem conseguir eliminar um ser tão insignificante. Mas de repente, uma energia azul começa a envolver todo o corpo do demônio, e ele fica confuso se perguntando se ele foi atingido por aquilo. E logo ele percebe que o Lambal ainda está vivo, e fala que já esperava por isso, então ele vai eliminar aquela sucata primeiro. E esse sistema continua processando uma resolução de 81,2%, e assim os atributos são limitados no mesmo valor. E o robozinho, bem irritado, afirma que aquela luta é entre os dois, e exige que o Fog o enfrente diretamente. Só que o demônio começa a dar risada, e responde que nenhum dos dois sairá dali vivo. Então com velocidade impressionante, ele desfere um golpe devastador no Lambal, jogando ele pra longe, quebrando parte da parede. E o sistema alerta que os danos foram graves, e ele entrará em modo de espera em 5 segundos. Mas mesmo bem danificado, o Lambal se ergue novamente, afirmando que ele precisa despertar a força de emergência. E logo o sistema alerta que prosseguir com isso pode causar uma perda irreversível de dados. Só que o Lambal simplesmente ignora, falando que isso não importa, e ele precisa proteger o Wei. E esse Fog vai se aproximando lentamente dele, falando que odeia ser suprimido, mas que a parte do seu poder ainda intacta é mais do que o suficiente para acabar com ele ali. E com isso o sistema continua rodando, informando que a análise universal está em execução, e a resolução e restrição está em 82,1%. E logo Lambal percebe que o progresso está muito lento, então decide reparar a casa de regras manualmente. Só que o sistema avisa que o reparo exige habilidade de criação, e que isso causará danos permanentes ao núcleo dele, mas ele confirma sem hesitar. Só que o Fog percebe isso, e fala que esses truques idiotas só vão levá-lo mais perto do inferno. Então ele avança pra cima dele, mas para sua surpresa, o Wei surge na hora, interceptando o golpe com a sua espada, ordenando que ele pare. E vendo isso, o Fog recua, chamando o nosso garoto de praga irritante. Só que o Wei se coloca entre o Fog e o robô, falando que se ele quiser o Lambal, ele vai ter que passar por ele primeiro. Só que o robôzinho tenta impedi-lo, lembrando que o inimigo ainda é extremamente poderoso. E o Wei pensa que mesmo após usar uma única poção de cura, ele mal consegue se mover direito. Mas ainda assim, se a restrição de atributos continuar subindo, talvez ele tenha uma chance. E logo o sistema anuncia que subiu para 83. Só que o Fog fica muito puto encarando ele, e começa a liberar sua intenção assassina, falando que esse mano está o subestimando. E ele parte pra cima dele com golpes brutais, falando que quanto mais ele pensa naquilo, mais irritado ele fica. Só que o Wei consegue se defender com uma espada, ainda sentindo uma pressão absurda, mas pensa que se não fosse pelos seus reflexos, ele já teria virado pó. E percebe que ele foi realmente bem ingênuo em acreditar que conseguiria ganhar tempo. Mas de repente, uma seta azul aparece na frente dos seus olhos, indicando a direção do ataque. E graças a isso ele consegue desviar na última hora. E bem surpreso ele se pergunta se isso faz parte do sistema de varredura. E o Fog na sua frente ainda puto, fala que esse humano só teve sorte, enquanto o nosso garoto vai rolando pelo chão. Mas agora ele percebe que ele consegue prever os movimentos do inimigo antes mesmo de acontecerem. E o sistema avisa pra ele que o Fog tá concentrando uma energia na perna direita. Então logo em seguida o Lambal fala telepaticamente, pedindo pra ele não se preocupar, pois aquilo é o poder da análise universal. E esse Wei fica espantado, percebendo que o robô está transmitindo pra ele alguns dados diretamente da sua mente. E o Lambal explica que ele sincronizou a análise com o sistema do Wei, permitindo que ele antecipasse os ataques inimigos. E fala que se a casa de regras for totalmente reparada, a velocidade de análise aumentará cada vez mais. E o Fog ficará cada vez mais fraco. Embora possa atingir 100%, ainda vai levar um tempo. E esse o nosso garoto fica firme, pedindo pra ele não se preocupar e deixar o resto com ele. E esse o robô afirma que ele confia no seu companheiro, mas pede pra ele não ser imprudente. E logo em seguida, o sistema anuncia que a resolução subiu para 85 e os atributos do inimigo foram limitados. E bolado com isso, o Fog manda que eles parem imediatamente e ordena que o Lambal pare de repetir os erros do passado. E esse é um sistema alerta para o Wei que o Fog está prestes a avançar, enquanto o nosso garoto só espera o seu ataque, pronto para confrontá-lo. E com a ajuda do sistema, o nosso garoto consegue desviar com cada vez mais precisão, e a luta fica cada vez mais intensa, mas a análise universal progride, chegando em 88%. E se o Wei pensa que mesmo com a diferença absurda de poder, a análise permite evitar quase todos os golpes, e sua habilidade de aceleração acabou de recarregar, o que aumenta suas chances conforme a análise avança. E quanto mais tempo ele conseguir resistir, mais o jogo virará ao seu favor. Só que o Fog fica cada vez mais furioso com isso, falando que o Wei corre feito um rato assustado, o que deixa ele cada vez mais irritado, e o demônio avança tentando prendê-lo. Só que o sistema alerta o Wei que a arma está sendo arrastada, e informa que o limite de atributos chegou a 89%. Só que logo o Fog puxa o Wei pela espada e prepara um soco direto no rosto dele. Enquanto o nosso herói pensa que aquilo é ruim, mas consegue desviar no último instante, e girando a sua lâmina, ele corta a cauda do inimigo, que logo solta a arma com um grito. E agora de fato, com muito, mas muito ódio no seu coraçãozinho, o Fog começa a sua sequência de ataques rápidos e violentos. Só que o Wei felizmente consegue se defender, com a ajuda do sistema, claro. Mas ele percebe seus braços tremerem,
e seus ombros doerem. Mas mesmo assim ele não recua, pois o Lamball está logo atrás dele, e ele não pode deixar o robô ser atingido. E ele começa a lembrar das batalhas passadas, e de quando mesmo sem subir de nível, ele lutava contra monstros mais fortes, só para ficar melhor. E ferimento após ferimento, ele nunca desistiu. E para ele, aquilo era só mais um obstáculo. E é sob pressão que os verdadeiros guerreiros são forjados. E segurando firme a sua espada, o nosso garoto bloqueia mais uma vez, e o sistema anuncia que a habilidade de bloqueio inato foi ativado, e logo em seguida, outra notificação surge, falando sobre o bloqueio perfeito detectado, e a habilidade parar é acionada, repelindo o inimigo e causando um segundo de atordoamento. E de fato, logo depois, o próprio Fog congela, e ele fica surpreso sem entender o que está acontecendo, enquanto o sistema confirma que o inimigo está em estado de atordoamento, e a restrição de atributos subiu para 91, e o nosso garoto claro não perde tempo, e ativa a aceleração, avançando com tudo pra cima dele, enquanto grita que ninguém pode tocar no que é dele, sem pagar o preço, e acerta um golpe em cheio no demônio, e o Fog vendo isso fica em choque, falando que aquilo é impossível, e se perguntando como um lixo humano consegue feri-lo. Só que o nosso Wei também se surpreende, pois ele tinha usado toda a sua força, e mesmo assim foi só um ferimento pequeno, e isso só provava a resistência do corpo do Fog, mas ainda assim, com os atributos dele despencando, ele acreditava que podia vencer, e o Fog basicamente se sentindo humilhado. Fala que se não fosse pelas suas restrições, o nosso herói jamais teria o atingido. E logo depois o sistema anuncia que a restrição subiu para 92. E esse o Fog começa a gritar, perguntando se o Wei realmente quer eliminá-lo, e promete mostrar pra ele o que é o poder de verdade. Então ele começa a liberar todo o seu poder demoníaco, e o sistema alerta que o poder demoníaco foi ativado, e o inferno está o observando. Só que o Wei não pensa em nada e avança de novo, ignorando completamente o aviso. Só que o Lamball grita pra ele ter cuidado, falando que os atributos do inimigo estão mudando, e a casa de regras detectou uma nova anomalia, e inicia a análise preliminar de correção. Só que o Fog parte pra cima dele, furioso por ter sido forçado a usar um poder nojento contra um humano tão fraco. E logo o sistema indica a direção do ataque, e o nosso garoto felizmente consegue desviar, contra-atacando logo em seguida. Mas algo estranho acontece, pois os atributos do inimigo não batem como esperado, e o golpe do Wei bate nele como se atingisse aço puro, enquanto o Fog o empurra facilmente. E o nosso garoto, ainda confuso, percebe que até pouco tempo atrás, ele conseguia cortar a carne dele, mas agora o corpo do demônio está muito mais resistente. E assim o Fog só sorri, e fala que vai mostrar pra ele o que é um verdadeiro ataque. E assim, em seguida, ele acerta um golpe direto e joga o Wei pelos ares, e nosso prota sente que está prestes a apagar, só que o Fog continua atacando, falando que a luta ainda não acabou, e não adianta entrar em pânico agora. E assim o sistema o alerta que o chute lateral tá vindo pela esquerda, mas mesmo sabendo a direção, o nosso garoto não consegue reagir a tempo, e tenta bloquear com uma espada, mas o impacto lança contra a parede, fazendo todo o chão tremer. E o Lamball lá no canto grita pelo seu amigo, mas o Fog sorri disso, e fala que aquele garoto provavelmente já está morto. E esse sistema anuncia que a restrição aumentou para 93, e o Fog só olha para o robô, falando que aquela sucata será a próxima. Só que do meio da poeira, o nosso garoto ressurge tossindo, mas ainda continua de pé, e ele manda o demônio esperar, e pergunta se o seu ferimento ainda está doendo, e fala que enquanto ele estiver vivo, ele nunca conseguirá apagá-lo, e mesmo com seu braço esquerdo machucado, ele se recusa a cair. Só que o Fog só dá risada, falando que provocar o truque mais velho do mundo, e ele não vai perder tempo com ele, e já avança com todo. Mas novamente, o sistema indica a direção do ataque, e o nosso garoto consegue desviar por instinto, e o demônio fica muito puto com isso, prometendo que vai matá-lo de uma vez por todas. Só que ele pensa que pelo menos ele conseguiu o que queria, atrai os golpes pra si, e lá no canto observando a luta, o Lamball continua tentando reparar a casa de regras, mesmo com o sistema alertando sobre a sobrecarga de dados corrompidos. Mas o Lamball não recua, pois a única coisa que ele pensa agora é em proteger o seu amigo até o fim. E agora de volta à batalha, a espada do Wei começa a se rachar, mas ele continua lutando com tudo que tem, bloqueando cada golpe com determinação pura, enquanto o Fog não entende onde vem tanta força, e tomado pela fúria ele grita que ele deveria morrer logo, como um insetozinho que ele é. Mas logo o sistema anuncia que a restrição aumentou em 94,5%, e o nosso garoto bem exausto pensa que seu corpo inteiro está tremendo, mas ele sabe que se ele não resistir, até a análise terminar, tudo vai ser perdido. E com a ajuda do sistema, ele desvia de um golpe mais uma vez, mas um novo golpe atinge ele em cheio, arremessando ele contra o chão. E sem forças para se levantar, o nosso garoto vê o demônio se aproximando dele lentamente, se preparando para o golpe final. E o sistema alerta que esse pisão é mortal, e ele está prestes a esmagar a sua cabeça. E mesmo sem energia, o nosso garoto ordena mentalmente que seu corpo se mova, e no últimozinho segundo ele finalmente consegue escapar, sendo lançado para longe pelo impacto. Só que o Fog se assusta ao perceber que ele não consegue mover a sua perna, e o próprio Wei não entende, até ver o Lamball dizer para ele que o controle não vai durar mais do que 2 segundos. Então nosso garoto percebe a oportunidade e ativa a aceleração, se preparando para um golpe final. E novamente ele avança com todo, mas a sua espada já está danificada e se parte ao meio antes de alcançar o pescoço do inimigo. E o nosso garoto fica em choque, sem acreditar no que acabou de acontecer. E assim o Fog aproveita a brecha, e com as suas garras, ele atravessa o corpo do garoto com um golpe brutal. E o nosso garoto praticamente morto, só cospe sangue, enquanto o Lamball grita pelo seu amigo. E depois que o demônio remove a mão, ele só começa a dar risada e pergunta se ele realmente acreditou que ele poderia derrotá-lo, um ser tão insignificante quanto ele, e
dizem que as formigas deveriam conhecer os seus limites, e promete que um dia ele será o mais forte do mundo, eliminando qualquer um que ouse cruzar o seu caminho. E o robô observa aquilo sem acreditar, e com lágrimas nos olhos, o nosso garoto pede desculpas ao seu amigo, deixando escapar um último suspiro. Enquanto o robozinho, que sim é sentimental, começa a tremer de raiva, e o sistema anuncia que a Casa de Regras iniciou o modo de intervenção de informação, e fala que o personagem Fog foi 100% analisado, e o controle total foi adquirido, e todos os estados especiais foram removidos. E assim o Fog grita falando que Lambal só venceu por um momento, e promete que ele voltará mais forte, jurando que o robô nunca conseguirá salvar aquele garoto nem a si mesmo. Só que tomado pela fúria, o Lambal ordena que ele se cale agora, liberando um poder absurdo, criando a pressão esmagadora que o prende no chão. E esse o sistema confirma que o Fog foi silenciado, e ele não consegue nem abrir a boca. E logo depois o Lambal cai de joelhos, iniciando a conexão total. E o sistema avisa que o personagem conectado, Wei, tem um sistema vinculado, e o mundo interior está carregando. Só que logo aparece um aviso falando que o mundo inteiro do personagem Wei está entrando em colapso, e o sistema de proteção solicita a saída. Só que o pedido logo é negado, e dentro do mundo interno do Wei, o robôzinho vê dezenas de telas flutuando ao seu redor, todos com os dados do Wei sendo cortados um a um. E o sistema logo confirma que o link de ação foi cortado, e o link de atributo cortado, e o link de vida também cortado. E completamente desesperado, o Lambal vê o elo de memória prestes a se romper, mas ele o segura com força, falando que ele não pode deixar isso acontecer, porque se o elo se quebrar, eles nunca mais voltarão. E logo o sistema informa que o cálculo falhou, e que a probabilidade de sobrevivência do Wei é de 0%. Só que o robôzinho se recusa a acreditar, e decide usar a única saída restante, conectar todo o seu sistema diretamente ao próprio corpo. E esse é o sistema principal anuncia que o sistema LB0 foi conectado com sucesso à memória do personagem Wei, enquanto Lambal respira aliviado, e promete que vai proteger o seu amigo, mesmo que nunca mais consiga se separar dele. E esse é um sistema informa que a reconstrução de personagem foi iniciada, e o processo está em andamento, e a armadura da Casa de Regras começa a brilhar, e todo o local se desintegra em luz, enquanto Fog e o Lambal vão desaparecendo juntos com a estrutura, enquanto a energia concentrada vai fluindo diretamente para o corpo do nosso herói. E por fim o sistema executa o comando fusão, fundindo tudo isso com o corpo do nosso garoto, criando algo obviamente muito roubado. E depois da fusão, o nosso garoto vai despertando aos poucos, sem saber quanto tempo passou, mas tudo que ele pode se lembrar é de ter derrotado Fog, e ele pensava que a morte seria uma escuridão eterna, mas para sua surpresa, ele se vê em um mundo cheio de lembranças queridas, quase como se fosse um bom sonho, que fez duvidar se o fim realmente chegou. E ao redor, memórias felizes surgem, com o tempo que ele construiu robôs com o Lambal, quando ele era criança, e o sentimento quente vai invadindo seu corpo, junto com a saudade profunda, e eles perguntam se o seu amigo conseguiu sobreviver à batalha, mas logo ele começa a se culpar, pensando que se ele tivesse um nível mais alto, ou se a sua espada não tivesse quebrado, talvez tudo aquilo seria diferente, pois ele sempre acreditou no esforço e na superação, mas parecia que o destino adorava zombar dele, nos momentos mais decisivos. E enquanto ele vai pensando nisso, ele nota um fragmento de memória, brilhando bem ao seu lado, e esse que ele toca nele é sugado para dentro daquela cena, e de repente em cidade pequena, há 10 anos atrás, ele vê um grupo de garotinhos discutindo, um deles reclama de azar, falando que só queria intimidar alguém por dinheiro, mas aquele moleque que era o alvo, pulou no lago só para não entregar a corrente, e outro fala que talvez o garoto morra afogado, e esse o primeiro responde que é melhor eles saírem dali para não serem culpados depois, e o nosso herói observando aquilo fica em choque, pois ele reconhece aquela lembrança, e era o dia que ele se deu as ameaças, e acabou caindo no lago, incapaz de resistir, e ele basicamente vai assistindo seu próprio eu do passado, lutando desesperadamente para não se afogar, enquanto as pessoas ao redor apenas olhavam para ele, se perguntando se deveriam ajudar ou não, e assim o nosso garoto corre até ele mais jovem, tentando salvá-lo, mas assim que ele estende a mão, a Soma atravessa a cena, como se ele não existisse, afinal é só uma memória, e mesmo assim o desespero o consome, pois ele já reviveu isso antes, e a dor é sempre a mesma, só que nesse momento, uma voz familiar ecoa de longe, pedindo que todos saiam do caminho, e o nosso herói reconhece a voz imediatamente, e as pessoas ao redor ficam espantadas, ao ver um robô avançando na multidão, e esse Lambal pula no lago sem hesitar, e vai nadando com toda a sua força, para alcançar o nosso garoto, enquanto vai cortando o fluxo da água, e jura que jamais deixará algo acontecer com seu amigo, porque protegê-lo é a sua missão, não importa o preço, e assim ele reconhece aquela voz interior, e a consciência do Lambal falando com ele, e logo o robô estende a mão, e pede para que o Wei a segure, mas o garoto afunda cada vez mais fundo, enquanto o Lambal começa a se preocupar, percebendo que o tempo está acabando, e ele pede desculpas mentalmente aos pais do menino, achando que talvez ele não consiga manter a sua promessa, mas logo depois é ativado a análise universal, enquanto o nosso garoto vê aquilo como espanto, percebendo que é a mesma habilidade que o robô usou contra o Fog, e logo o Lambal começa a analisar a situação, e percebe que ele precisa parar a cascata mecânica primeiro, e usando a habilidade de criação, ele forma um enorme bloco de ferro, e o lança contra a queda d'água, e aquela explosão interrompe o fluxo, e ele mergulha para alcançar o Wei, e com a sua habilidade de desmontar, ele cria um espaço de ar no fundo do lago, protegendo o garotinho e garantindo que ele possa respirar, e depois ele vai puxando ele até a superfície, gritando por ajuda, se perguntando se alguém ali sabe sobre primeiros socorros, e na margem do lago o homem vai se aproximando, falando que ele é o médico do hospital próximo, e ele começa a examinar o Wei, e afirma que a respiração e o pulso estão normal,
então não tem risco nenhum. E esse robozinho simplesmente suspira aliviado. E observando toda essa cena, o nosso garoto percebe, mesmo atordoado, que ele nunca soltou o medalhão do pescoço. E ele segura com firmeza, falando que ninguém vai tirar isso dele. E o Lambal só sorri pra ele, o tranquilizando, falando que ninguém vai tocar no seu medalhão. Enquanto o nosso garoto sente um nó na garganta, pois sempre soube que tudo aquilo que envolvia a sua família, não importa o tempo ou o lugar. E reviver aquilo deixou ele um pouco feliz. Mas ele também entende que quanto mais tempo ele ficar preso ali, mais ele vai se perder. Então ele decide que agora é hora de partir. Só que de repente, para o choque dele, uma voz o para perguntando se ele já vai embora. Enquanto o nosso garoto se vira chocado, e ele vai diante do Lambal e pergunta se ele pode falar com ele. E o Lambal fala que sim, mas por pouco tempo. E ele começa a explicar que algo aconteceu, e ele não conseguiu dizer tudo antes. Mas agora ele tem uma última chance. Então ele pergunta para o Wei o quanto ele sabe sobre os seus pais. E o nosso garoto fica bem confuso, respondendo que a sua mãe e o seu pai morreram em um acidente quando ele era uma criança. E tudo que ele sabe veio do seu avô, que dizia que eles eram apenas desenvolvedores de uma empresa comum. Só que o Lambal encara por um instante e fala que agora ele vai revelar a verdade. E a sua mãe e o seu pai foram os criadores dos sistemas que deram origem a ele. E o Wei, escutando isso, fica paralisado, enquanto grita perguntando do que ele tá falando, e que isso não pode ser verdade. E esse Lambal começa a explicar que a criação se tornou tão poderosa que não pode mais ser enfrentada de forma direta. E ainda assim, ele fala que conhece os planos dos seus pais e entende a responsabilidade que agora ele carrega. E esse robô coloca a mão no seu peito e cria um selo luminoso, falando que dentro dele, todos os dados principais da sua existência, além dos métodos de uso do sistema e os backups de suas memórias. Ele avisa que tudo aquilo será útil no momento certo, mas deve ser usado com extremo cuidado, pois a criação e os seus emissários estão sempre observando. E esse Wei fica muito chocado, tentando entender o que está acontecendo, e pelas suas palavras, parece ser uma despedida. Então ele pergunta para o robô o que está acontecendo lá fora, mas antes que Lambal possa responder, o sistema interrompe com um alerta, falando que a fusão foi concluída, e o despertador hospedeiro foi iniciado, e esse Amadou é puxado de volta para a realidade. E o Lambal só sorri para ele, falando que a fusão foi um sucesso, e pedindo para que o seu amigo não se preocupe, pois o sistema o levará de volta ao lugar onde ele deve estar. E esse Wei fica mais confuso ainda, perguntando de que sistema ele tá falando, e chorando ele pergunta se o seu amigo vai desaparecer. Mas o Lambal continua sorrindo para ele, e fala que enquanto ele viver nas memórias do Wei, ele jamais desaparecerá. F pro robozinho, rapaziada. Mas antes dele sumir, ele afirma para o Wei que quando pronto reunir todos os fragmentos do mundo, eles se reencontrarão, e dá um último adeus a ele. Só que o Wei estende a mão tentando alcançá-lo, mas a imagem vai se distanciando e desaparecendo completamente. E então logo depois ele desperta, e ao abrir os seus olhos, ele percebe que está dentro de uma barraca, e ele começa a olhar para o redor confuso, se perguntando se realmente ainda está vivo, e porque a ferida no seu peito sumiu. Só que nesse momento eu vou ecoando a sua cabeça, anunciando que o sistema LB0 foi executado, e assim diversas mensagens aparecem para o Wei, falando que a interface foi conectada, o painel conectado, habilidades conectadas, e sistema automático conectado. E logo depois o sistema pergunta se ele deseja ativar a análise universal, mas logo outras mensagens surgem, como o estado especial do corpo demoníaco carregado, e outro estado pessoal, a biblioteca de dados principais, que está bloqueado. E esse nosso garoto fica em choque, entendendo que então o Lambal realmente entregou para ele o seu sistema completo. E se ele começa a verificar as suas novas estatísticas, como força em 70, velocidade 60, poder mental 35, poder elemental 32, sorte 56 e vigor 64. E suas novas habilidades, como análise universal nível 1, aceleração inata, bloqueio inato e poder demoníaco especial. E se ele começa a ler que o corpo demoníaco concede 20 pontos em todos os atributos básicos, enquanto o poder demoníaco especial permite extrair energia do inferno, mas sob vigilância constante, podendo ter atributos alterados a qualquer momento. Só que o Wei continua sem entender nada, mas ele reconhece que até mesmo as habilidades do Foque estão nas suas mãos. E logo o sistema o notifica, falando que a função inacessível bloqueou 10 tentativas de invasão de dados, e a biblioteca de dados principais não possui resolução definida. E o nosso garoto surpreso vê a imagem do Lambal na tela, mas o nome exibido é LB01, e ele chama por ele várias vezes, mas ele não responde. E se ele percebe que então, o sistema foi completamente inicializado, e a única pista agora são os fragmentos do mundo, que o Lambal tinha mencionado antes. Então ele promete a si mesmo que vai reuni-los um por um e encontrá-lo novamente. Só que o sistema insiste perguntando novamente se ele deseja ativar a análise universal. E logo uma nova mensagem aparece, informando que várias funções estão restritas e a ativação é necessária. E o nosso garoto só concorda em ativar a habilidade. E assim que ele confirma, um brilho intenso toma conta da barraca, e tudo ao seu redor começa a ser mapeado e analisado automaticamente, até insetos rastejando no chão. E o nosso garoto fica maravilhado com isso, pois já havia usado essa habilidade antes, mas agora está muito mais poderosa, e os dados são exibidos na sua visão, e cada análise concede um pouco de experiência. E ele começa a identificar as roupas, garrafas de água, besouro, cavalo e várias outras coisas, e vai ganhando mais experiência. E em questão de segundos, ele sobe do nível F2 para o F4. E surpreso ele pensa que jamais imaginou que alguém capaz de subir de nível pudesse mudar tanto assim. E ele fica emocionado e agradece o Lambal mentalmente, prometendo valorizar ao máximo a nova vida que ele recebeu. Só que de repente ele escuta um som vindo de fora da barraca. Então ele percebe que tem alguém se aproximando dele, e quem vai entrando na barraca é o Zou. E o sistema o reconhece como raça humana e 17 anos. E o nosso herói fica feliz
feliz por rever o seu amigo, mas o sistema continua coletando dados e começa a iniciar uma análise mais profunda. E Zou comenta com ele que ele ficou inconsciente por tanto tempo que todos pensaram que algo muito grave teria acontecido com ele. Só que após alguns segundos, o sistema conclui a sua leitura e exibe as suas informações. Só que o Zou vai lá e pede desculpas a ele, pois não queria soar negativo. E esse Wei pergunta para o Zou se ele consegue ver algo estranho ao redor, mas o garoto pergunta do que ele tá falando, enquanto o nosso garoto só disfarça, percebendo que então, só ele pode ver essas coisas. E se o Zou tira algo do bolso, que é o talismã do Wei, e explica que ele estava quebrado quando ele o encontrou. E ele fala que sabe o quanto aquilo é importante para ele, e que ele queria ter consertado antes que ele acordasse, mas ele não conseguiu. Só que o Wei fala que tá tudo bem, e mesmo assim ele agradece o seu amigo, e explica que esse objeto acompanhou ele por muito tempo, mas ele não sente mais o mesmo peso que antes, porque como eles prometeram, ele vai seguir em frente, pois ele pensa que agora ele tem objetivos muito maiores. E esse Zou fica aliviado, percebendo que estava pensando demais, mas ele fica tranquilo ao ver o seu amigo cheio de energia, e logo depois ele fala que vai avisar a capitã sobre a sua recuperação, e ela com certeza ficará feliz, enquanto o nosso herói fala que logo vai se arrumar para encontrá-los, mas pensa que ainda precisa entender um pouco as coisas, o que aconteceu na ruína, como ele foi encontrado e quanto tempo ele ficou desacordado. Só que enquanto ele pensava nisso, o sistema emite uma nova notificação sobre um rifle de caça detectado ao lado do host, e o Wei fica bem confuso, mas percebe que aquela é apenas um pequeno tartaruga. Só que o sistema então emite uma correção e fala que esse rifle foi alterado para uma tartaruga. Só que nesse momento o nosso garoto regala os olhos e percebe que então a análise pode ser corrigida em tempo real, então essa habilidade pode ser mais poderosa do que ele imaginava. E agora do lado de fora da tenda, o grupo discutia se vale a pena continuar com a exploração, e os cristais tinham sido poucos e as perdas grandes demais, e alguns falavam que era melhor voltar para a guilda de aventureiros antes que outro desastre acontecesse. E nesse momento o nosso garoto sai da tenda e todos se viram para ele chamando pelo seu nome, e a Lin Xian, preocupada, pergunta se ele está bem e se ele já se recuperou, e o Wei fala que está ótimo e não foi nada grave, e a capitã suspira aliviada, explicando que eles estão discutindo o que fazer a seguir, já que a missão saiu completamente do controle. E olhando ao redor, o nosso garoto percebe que todos estão bem feridos e pergunta o que aconteceu, e a Lin Xian conta que depois da queda das ruínas, eles foram atacados por pássaros de asas coroadas e lutaram com tudo que tinham e conseguiram escapar, mas quase todos saíram feridos, e o Wei pensa que já esperava por isso. E a capitã continua, falando que o grupo acabou se separando e perdendo contato, e por um tempo eles acharam que seriam o fim, e só escaparam porque um rugido assustador espantou todas as criaturas e permitiu que eles se reunissem novamente. E esse Zou ao lado fala que os outros seguiram o som e encontraram o Kihao morto e o Wei desacordado no chão. E esse o Proto entende na hora que o Fog deve ter matado o Kihao e o Lambal deixou ele lá para ser encontrado. E essa capitã preocupada pede que ele explique o que aconteceu, enquanto o nosso garoto hesita por um momento, mas depois ele decide contar. E após ele explicar tudo, o grupo fica chocado ao ver que o cristal mágico se transformou em um demônio humanoide. E o Wei continua explicando que o inimigo era absurdamente poderoso e eles não tiveram a menor chance, e ele só foi poupado porque não tocou nos cristais. E um dos jovens comenta que o Kihao tentou atacá-lo para roubar os cristais, e isso deve ter invocado o demônio. E o Zou ao lado concorda, falando que esse tipo de atitude é a cara dele. E a Lin Xian alerta que para subjugar todos daquela forma, o inimigo deve ser de classe B ou até classe A. E o pior é que ninguém sabe para onde ele foi. E o Wei fala que perdeu a consciência e não sabe o que aconteceu depois, preferindo não mencionar nada sobre o Lambal. E se a capitã decide que por segurança, eles irão voltar para a cidade Ruxian, e o surgimento do demônio é motivo suficiente para relatar à guilda. E seu abaixa a cabeça em silêncio, e outros apenas concordam, enquanto o Zou vai chamando o Wei para arrumar as coisas, falando que não vai dar tempo para coletar mais cristais. Só que nesse momento o Wei lembra de algo e pergunta que dia é hoje, e o Zou responde que ele ficou inconsciente por 3 dias e 3 noites, e já é 15 de setembro. E o nosso garoto fica pálido na hora escutando isso, lembrando que esse é o dia do aluguel, e ele começa a sair correndo desesperado da tenda, enquanto o Zou vai correndo atrás dele, querendo saber para onde ele vai. E rapidamente o nosso garoto alcança a capitã, e surpresa ele já pergunta o que houve, e explica que não pode ir para Ruxian, porque ele precisa voltar para Stargear imediatamente. E agora à tarde, o Wei parte correndo para dentro da floresta, com o Zou acompanhando do lado, e durante o caminho nosso garoto pergunta porque ele continua acompanhando, enquanto responde que a floresta é nebulosa e perigosa demais para atravessar sozinho, além de ser cheia de bestas. E ele pensa que o Wei tá com muita pressa, e deveria ser algo importante, então ajudá-lo não faria mal. E o nosso garoto vendo seu amigo, agradece ele pela ajuda, prometendo protegê-lo até o fim. E enquanto eles correm, o nosso garoto vai pensando nas dívidas, e ele te pega de emprestado alguns cristais mágicos da capitã, e se ele entregasse o aluguel antes da meia-noite tudo ficaria bem, mas ele perdesse o prazo, seu avô e sua irmã seriam despejados, ou pior, atacado por monstros, então ele não pode falhar. Mas nesse momento, o sistema alerta sobre um lobo de presas próximo, então imediatamente ele analisa a criatura, e o sistema concede 10 pontos de experiência, enquanto o nosso herói rapidamente para o Zou, pedindo pra ele esperar, e o seu amigo fica confuso perguntando o que tá acontecendo, enquanto o nosso herói explica que há monstros por perto, e graças ao sistema, ele consegue mapear toda a área, e logo percebe que eles estão cercados por uma alcateia, e sendo assim o sistema abre a tela de status, mostrando todos os seus pontos, e ele percebe que a maioria dos lobos é de nível E3, e alguns de nível E4, e ele calcula que pelo menos são 20 lobos, enquanto ao lado o Zou arregala os olhos, falando que ele não consegue ver nada, até
que alguns segundos depois, as criaturas surgem das sombras, e o sistema exibe as suas informações, chamando eles de lobo de presas, um monstro comum de nível E. E os ouvindo isso fica pálido na hora, perguntando qual é o plano. Enquanto nosso Led explica que esses lobos agarram as vítimas e não soltam nunca, então fugir é inútil. E logo após ele falar isso, as bestas avançam pra cima dele, enquanto ele fala que eles vão ter que lutar até o fim. Só que o Zou pergunta pra ele se ele está em condições de lutar, e o Yi responde que sim, é claro. Então eles se posicionam costas com costas, cada um protegendo o seu lado, e o Zou sorri erguendo o seu escudo, e acerta 3 lobos de uma vez, falando que é hora de ensinar lição a essas feras. Enquanto o nosso piloto rapidamente ativa o corpo demoníaco, e a fusão física entre o humano e o demônio aumenta 20 pontos em cada atributo. Só que logo ele vê um lobo saltando pra cima dele, enquanto ele pensa que a sua arma não pode aguentar, mas o poder do corpo demoníaco é o suficiente. E assim durante a luta, o sistema reconhece a grama holandesa e concede mais 10 pontos de experiência, e as condições de avanço são atingidas. Então incrivelmente o Wei sobe de nível, eliminando o inimigo com um único golpe. E assim ele fala muito animado para o Zou que ele subiu de nível, e o Zou fica feliz pelo seu amigo, falando que sabia que ele não ficaria preso para sempre. Então agora ele precisa lutar como um verdadeiro Rank 1, um mundo totalmente diferente de quando ele era um Rank F. E enquanto isso o sistema explica que nesse mundo subir de nível não aumenta tudo igualmente, e cada pessoa desperta possui 6 atributos principais, e os atributos iniciais de um Rank F1 são chamados de ponto base, totalizando 200, e a força aumenta o ataque, a resistência aumenta a defesa, a velocidade acelera a recarga, e a sorte amplia a defesa dos ataques elementais, o espírito influencia a esquiva, e o poder elemental melhora os reflexos, velocidade de ataque e movimento. E cada nível concede 12 pontos extras para distribuir, e a cada 10 níveis é possível avançar de rank. E antes o Wei tinha 70 pontos de força, 63 de resistência, 35 de espírito, 32 de poder elemental, 56 de sorte, 64 de velocidade e 108 pontos livres. Mas depois que ele subiu para o rank E, ele tem um dobro em todas as estatísticas. E logo o sistema confirma que o corpo demoníaco sincronizou o aumento dos atributos, e ele percebe que essa habilidade soma diretamente com os pontos base. Então ele ganhou 120 pontos extras a cada avanço, algo impossível para pessoas comuns. E ele quase não acredita nisso, de alguém que não conseguia subir de nível, agora alcançando um poder equivalente a um rank D. E esse poder é perfeito para executar o movimento de like nesse vídeo e se inscrição no canal. E se vocês gostaram e quiserem a próxima parte, vamos deixar 5.000 likes nesse vídeo. E claro, não se esquece de hypar o vídeo que me ajuda muito. Então no mais é isso, eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!